Dia 8 de março, Dia da Mulher, nada de flores, muito de memória, de resistência e de homenagens. E lá no Instagram a gente publicou o ranking das 5 mulheres mais importantes da história da fotografia, e aqui vai ser o vídeo completo das 5 brasileiras mais importantes da história da fotografia. Quem foi que descobriu o Brasil? Não estamos então falando sobre imagens bonitas, estamos falando sobre fotos que foram importantes, trazendo impacto na história, na sociedade e na forma da gente entender o próprio país. E foi muito difícil, foi uma briga de gente grande a gente estabelecer esse ranking. Eu não queria ficar sem colocar nenhuma brasileira e ao mesmo tempo não queria ficar sem colocar gente que é realmente importante para vocês conhecerem. Nesse sentido, então, vamos fazer o ranking só das brasileiras e falar um pouquinho sobre cada estilo dessas mulheres aqui, quem são essas pessoas e quais são as abordagens que elas tiveram. Algumas estão vivas, algumas já não estão, mas todas construíram a forma de entender o Brasil e a cultura brasileira. Começamos por Cláudia Andujar, talvez a fotógrafa mais importante da história, com o seu olhar antropológico, quase indigenista. Então é uma mulher que desenvolveu grande parte do seu trabalho junto aos indígenas, vivendo, interpretando e entendendo as situações que eram importantes para eles, ou entendendo as situações que eram importantes para o olhar de fora. Quando a gente fala em antropológico, é algo que volta ao sentido às maneiras como a gente entende o próprio meio e convive entre os iguais. Essa mulher documentou o território Yanomami, inclusive tendo sido uma importante influência para a demarcação e para os registros desses territórios posteriormente. Ela mistura então uma questão de documentar a situação com colocar uma experiência mais pessoal, o que a gente chama de ética performática. Então tem uma coisa meio irreal, meio sonho, meio poesia dessa forma dela fazer fotografia performática, artística, para você realmente pensar que não é só aquilo. Quando a gente fala de performance, a gente entende certas nuances de tempo, certas nuances de leveza, certas nuances de lembrança, de saudade, de memória e de território, principalmente tratando de povo indígena. Ela é uma mulher que leva ao pé da letra a fotografia como ação política real na matéria. Outra fotógrafa, e é incrível e deveria ser destacada, pouquíssima gente conhece, é a Maureen Basiliat. Então essa mulher é britânica, é naturalizada brasileira, segue viva com 95 anos, possui um dos trabalhos mais sólidos no que se trata a investigação histórica da fotografia brasileira. É um Brasil profundo, é um Brasil escondido, é um Brasil longínquo. Possui sua obra toda incorporada ao Instituto Moreira Salles e costumava trabalhar muito com cultura, com sertão, com as cores do popular. Existem diálogos importantes no trabalho dela, enaltecendo grandes autores, escritores brasileiros como Guimarães Rosa e como João Cabral de Melo Neto. Então aqui se estabelecem diálogos importantes, logicamente, como a fotografia é muito porosa, ela pode estar por todos os cantos da literatura com a imagem. Existe um olhar poético aí, existe, assim como Cláudia Andujar, mas existe um olhar humanista acima de tudo. Outra mulher importantíssima que pode ser destacada é a Cláudia Jaguaribe. Também segue viva, essa é mais artística, mais contemporânea e é uma das pessoas mais relevantes produzindo hoje no circuito internacional e nacional. Então veja que o trabalho da Jaguaribe não é necessariamente feito para ser foto. Então a gente pode entender isso como uma fotografia que não é ex professo. Então ela se utiliza da imagem para terminar a instalação artística dela. Então não necessariamente que essa função de fotografia, esse trabalho tenha sido feito para ser foto. Ela se utiliza da foto como um meio para as pessoas compreenderem a sua arte. Essa mulher trabalha a paisagem, trabalha o urbano, trabalha a limítrofe entre a natureza e o urbano. Então aonde há cultura não há natureza e vice-versa. Usa intervenções, usa cortes, usa montagens. Então tudo em função da instalação artística, entre aspas, natural. É então um trabalho bastante prolífico, bastante brasileiro, bastante vasto, que me lembra muito, por exemplo, Karl Blossfeld. Tem uma pitada de clássico e ao mesmo tempo uma pitada de contemporâneo. Uma outra gigantesca da imagem é a Rosângela Renault. Também segue viva, uma das mais importantes do nosso país e da nossa história. Ela é intelectualmente importante, porque ela trabalha com memórias, com arquivos, com essa coisa quase arqueológica de você escavar, de você ir atrás. Quando você trabalha com memória, você trabalha com desaparecimento. Não pense que memória se trata de lembrança, porque grande parte das coisas que você vive, ela é esquecida. Então a memória engloba também o esquecer. Grande parte das suas obras não são fotos próprias, são feitas com fotos que ela encontra em arquivos e mercados de antiguidade. E nesse sentido, a fotografia é muito mais sobre reflexão crítica e noção, materialidade histórica e consciência do que necessariamente sobre beleza. E por último, e não mais importante, a nossa gloriosa Nair Benedito. Também segue viva, uma das mais autênticas, uma das mais chocantes e quebradoras de paradigma fotógrafa da nossa história. É uma figura central, portanto, da fotografia documental brasileira. Trabalhou com fotojornalismo, trabalhou com movimentos sociais, trabalhou com movimento feminista e principalmente com trabalhadores. É uma das pioneiras de um fotojornalismo dito crítico no Brasil, logicamente emanado de toda a repressão e toda a perseguição a jornalistas e fotojornalistas na época da ditadura. É isto, eu sou o professor Guilherme Bressan, sempre extremamente feliz em compartilhar conhecimentos e coisas plurais e necessárias e úteis para a vida de vocês. Sintam-se à vontade para curtir o vídeo, para enviar esse vídeo para alguém que possa se interessar pelo assunto e para deixar seu like, mostrando para o algoritmo de que isso aqui é importante e é diferente do que você está habituado a ver. Viva as mulheres, nada de flores, muito de homenagem e de consciência.